Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Costa, estou muito feliz em gravar mais esse vídeo e nesse e nos próximos vídeos eu quero falar sobre as 3 atitudes facilitadoras do crescimento humano desenvolvidas pelo Carl Rogers e nesse caso eu vou falar das relações com os filhos, né? Então as 3 atitudes facilitadoras do crescimento na relação com os filhos, né? Inclusive há uns meses atrás eu fiz uma série também de 3 vídeos que eu chamei de as 3 atitudes facilitadoras do crescimento por Carl Rogers e eu falei de uma forma geral quais seriam essas 3 atitudes, né? Então, inclusive, foram os vídeos mais assistidos do meu canal. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, e eu falo um pouquinho mais de quem foi o Rogers e tudo mais, mas nesses eu quero me concentrar na relação com os nossos filhos, né? E justamente a primeira atitude facilitadora do crescimento é o que ele chama de congruência, né? Congruência ou autenticidade. E como é que a gente pode colocar então essa atitude facilitadora do crescimento na relação com as crianças? Como é que a gente... Por que talvez da importância de a gente ser autêntico ou de ser congruente, né? E a ideia da congruência é como se a gente conseguisse estar manifestando aquilo que a gente sente com aquilo que a gente fala, né? Rogers fala muito, como eu falei, eu dei até alguns exemplos nesse primeiro vídeo, depois vocês podem dar uma olhadinha, mas o quanto que às vezes, principalmente se você tem um sentimento persistente, às vezes vale mais a pena eu falar do que não falar. Em relação à congruência e autenticidade nas relações com os filhos, eu gostaria de falar sobre 2 coisas, 2 exemplos, né? Um que a gente percebe muito é que às vezes até por uma preocupação de às vezes não querer demonstrar ou de não querer falar para as crianças, talvez por achar que elas não vão estar preparadas para ouvir, é muito comum a gente ver os adultos começarem a inventar um monte de história, né? Ou inventar um monte de história, ou às vezes, uma coisa que é muito comum, por exemplo, às vezes a criança chega e a mãe ou o pai está chorando, e aí a criança obviamente percebe, né? E aí fala, mãe, o que foi? Você está chorando? E aí a mãe, não, meu filho, não estou nada, não estou chorando, não, caiu um negócio aqui no meu olho, né? E ao mesmo tempo, eu acho que a gente acaba perdendo uma oportunidade de, primeiro, de mostrar que os pais são seres humanos e também têm sentimentos, e eu acho que talvez não teria nada de errado, e às vezes até poderia ser interessante. Ah, meu filho, a mamãe está chorando porque está um pouco triste, mas vai passar, ou vai resolver, ou vou resolver, né? Mas eu acho que de repente não deixa de ser uma boa oportunidade de demonstrar que a gente tem direito de ficar triste, né? De que de repente se a gente estiver triste a gente pode estar chorando, de repente isso não tem tanto problema, não é o fim do mundo, e a gente pode estar inclusive demonstrando e ensinando para os nossos filhos através do exemplo que eles têm o direito de sentir o que eles estão sentindo, eles têm o direito de ficar triste, e de repente às vezes chorar às vezes é uma saída que é natural do ser humano de chorar quando está triste, por exemplo, né? Às vezes a gente vê também que acontece uma situação às vezes complicada, às vezes traumática, e às vezes a gente não quer falar a verdade para as crianças, então a gente acaba inventando às vezes um monte de história, né? É muito comum às vezes a gente ver em situações de perda, situações de morte, né? Que isso acaba não sendo conversado para as crianças e aí fica mais difícil ainda delas entenderem, né? Claro que respeitando a idade e a forma de falar, mas às vezes se a gente começa a inventar um monte de história, a criança primeiro, uma hora ou outra ela acaba percebendo que aquilo não é verdade, então ela sente a dor da perda, ela sente a dor da falta, da saudade, e ela ainda se sente, às vezes, até traída, né? Porque, poxa, por que ele não me falou a verdade? Né? Então é como se ela não se sentisse apoiada, e ao mesmo tempo ela vai sentir a dor da perda de qualquer forma, né? Fala-se muito também, eu já falei um pouco sobre esse tema, às vezes no caso de adoção, né? Que às vezes as pessoas ficam... Antes isso era mais tabu ainda, mas a gente ainda vê hoje em dia... não, a gente não deve falar que a criança foi adotada, e às vezes... depois quando isso se descobre, às vezes fica alguma coisa no ar ali, na comunicação, que às vezes é percebido de alguma forma, e se fosse de uma forma autêntica, e conversando, a partir desde o primeiro momento, com certeza a situação ia ser lidada de uma melhor forma, né? E aí também tem um outro ponto em relação à autenticidade, a congruência e a autenticidade, que esse então é mais polêmico ainda, e depois até quero ouvir o comentário de vocês, com certeza não é uma unanimidade que eu vou dizer.
mas eu acho que o que acontece é que a gente percebe muito que também às vezes na ideia de a criança vai fantasiar e vamos brincar e fantasiar, e às vezes os adultos acabam também inventando muita história para as crianças, né? E eu acho que a capacidade que as crianças têm de fantasiar, de brincar, de criar histórias, elas podem permanecer da mesma forma, e às vezes a gente pode estar inclusive estimulando isso, mas dizendo que é uma história, né? E então por que às vezes a gente insiste tanto em falar para as crianças que não é o Papai Noel que está dando um presente, não é os pais, ou é o coelhinho da Páscoa que está trazendo aqui os ovos, né? E aí o que acontece é que, na minha opinião, a gente ensina muito mais aos nossos filhos pelo exemplo do que quando a gente só está falando, né? E eu quero perguntar então para quem é pai, qual pai que não fica muito chateado e às vezes briga muito com os filhos quando os filhos estão mentindo para os pais? Então por que talvez a gente ache que é tão legal a gente ficar mentindo para os nossos filhos, seja por conta do Papai Noel, seja por conta do Coelhinho da Páscoa, ou seja por qualquer outra forma de não estar sendo sincero e não estar sendo autêntico com as crianças, né? Claro, respeitando a questão da forma de falar, né? Respeitando a idade, o momento de compreender, mas eu acho que o mais autêntico que a gente pudesse ser, o mais congruente a gente pudesse ser, claro, com jeito, com cuidado. E às vezes, por exemplo, Papai Noel, o pessoal fala de Papai Noel, porque às vezes dizem que parece que existia um velhinho que dava presentes, e hoje a gente brinca, pode falar que a gente brinca de dizer que é o Papai Noel que está trazendo. Eu tenho certeza que a criança vai curtir, vai aproveitar do mesmo jeito, porque na brincadeira a gente pode fantasiar, mas eu acho que talvez seja um exemplo mais bacana de dar para as crianças quando a gente é sincero e autêntico com elas. E eu acho que a gente ganha muito mais sendo sincero e dando um exemplo de como a gente quer que os nossos filhos sejam sinceros, sejam com a gente ou sejam com as outras pessoas, né? Então eu acho que não estraga a brincadeira e ao mesmo tempo a gente não está também dando um exemplo negativo, né? Assim como é complicado quando às vezes um pai bate no filho para dizer que ele não pode bater, ou grita com o filho para dizer que ele não pode gritar, ou então porque então mente para o filho e depois quer que ele não minta, né? Então eu acho que esse aí seria então o primeiro ponto, nessa primeira atitude facilitadora do desenvolvimento humano, do crescimento humano, descritos por Carl Rogers. Se vocês quiserem ver em detalhes quem é Carl Rogers e de uma forma geral, falando sobre a congruência, como eu falei, é só acessar aqui no meu canal do YouTube e tem um vídeo lá falando sobre isso, tá? Nos próximos 2, então, eu vou falar sobre as outras 2 atitudes facilitadoras do crescimento na relação com os nossos filhos. E se você gostou desse vídeo, dê uma curtida. Se você quer deixar algum comentário, fique à vontade. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva. E tanto no Facebook, ou aqui no YouTube, ou também no Instagram, é fácil me achar. É só colocar Pedro Costa Coach. E é isso. Então tá bom. Tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz. Tchau, tchau.